Invocando a proteção Pega um divina, avião e vamos declaro lá, dar umas aberta entrevistas, esta sessão, né? Porque ele é de lá. cumprimentando a todos e conclamando meus pares a apreciarem a ata da última sessão. Não havendo nada a ser suprimido, anotado, retificado, dou-a por aprovada. Pedido de preferência com sustentação oral é o processo 8387, recurso criminal, ação penal, transporte ilegal de eleitores, Figueirópolis do Oeste, 41ª Zona Eleitoral, Araputanga, eleições 2012, recorrente Ministério Público Eleitoral, recorrido Kleber Wagner da Silva e Paulo Eduardo Pereira dos Santos. Parecer é pelo desprovimento do recurso, já está mantido antecipadamente, e Vossa Excelência, Dr. Marcos Faleiros, vai relatar para cedermos a palavra ao nobre causídico para a sustentação oral. Senhora presidente, eu peço 2 minutinhos que parece que caiu o sistema, eu não estou conseguindo ter acesso aqui ao voto e ao relatório. Se a senhora puder me desculpar e me dar uns 2 minutinhos que o Breno está resolvendo. Tornaram o pleno, só está... Guardar 5 minutos para o retorno do sistema. Enquanto não retorna o nosso sistema, eu vou informando os senhores a respeito das situações dos RSCs deferidos 9.537, indeferidos 523, falecidos 1, renúncia 203, pedido não conhecido 5, total julgados 10.269, ou seja, 98,8% já julgados. Dos DRAPs, nós temos deferidos 760, indeferidos 8, total de julgados 768, 100%. Aguardando julgamento nada, processo 768. Aqui eu estou tendo um probleminha lá em Várzea Grande, até quero confirmar, né? Para dar um pulo lá hoje, para ver se dá uma ajuda lá numa determinada zona, né? A 20ª zona? Que problema? Estava tendo congestionamento? Sempre. Excesso de ergonometria. Ou, traduzindo, excesso de trabalho. Nós temos que ir lá ver se a gente faz uma tarefa com as pessoas do Dr. né? Tá certo. Nós temos também um quadro aqui dos processos, dos DRAPs julgados, recursos em pedido de registro de candidatura. Os julgados, né? Dr. Flávio 7.14, desembargador Luiz 34.29, Dr. Marcos 7.14, Dr. Paulo César 9.68, Dr. Ricardo 8.33, Dr. Rodrigo Curvo 14.81. São os recursos que já foram apreciados. É bom anotar que esses recursos têm chegado recentemente a esta corte, por isso é que nós temos ainda um número reduzido de recursos apreciados. Voltou o sistema, doutor? Sim, senhora, presidente. Obrigado, senhora presidente, eminentes pares, excelentíssimo doutor advogado. Trata-se de recurso criminal manejado pelo representante do órgão do parquê, a COR eleitoral, e resignado com a sentença de folhas 346/350 do juízo planicial da 41ª Zona Eleitoral, Araputanga, que julgou improcedente o pedido contido na denúncia, nos termos do artigo 386.3 do Código de Processo Penal, e, consequente, absolveu os acusados Kleber Wagner Silva e Paulo Eduardo
Pereira dos Santos, da imputação criminal que ficava no artigo 11, inciso 3, da Lei 6091/2014, que é o crime de transporte ilegal de eleitores. Nos termos da denúncia de folhas, o ora recorrido Kleber Wagner da Silva, no dia 7 de outubro de 2012, primeiro turno das eleições, por ordem direta do candidato a vereador e co-recorrido, Paulo Eduardo Pereira dos Santos, utilizando-se de um veículo Uno, cor prata, transportou 2 eleitores da cidade de Pontes Lacerda ao município de Figueirópolis do Oeste para que pudessem exercer o direito de votar. No recurso interposto às folhas 358/370, o apelante alegou que restou provado o crime de transporte ilegal de eleitores no dia do pleito, bem como o dolo específico de cometer o delito por meio das provas coligidas dos autos, principalmente as provas testemunhais. Contra razões, recorridos pugnam pela improcedência da apelação e, consequente, mantida a sentença sob o argumento de que o deciso absolutório foi prolatado com fundamento que não constitui fato infração penal. Parecer de folhas 429 e 431, adulto Procurador Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento da apreciação recursal. Relatório, senhora presidente. Concedo a palavra ao nobre Causílio pelo tempo regulamentar. Excelentíssima senhora presidente, doutor Procurador Regional Eleitoral, excelentíssimo senhor relator, Dr. Marcos Faleiros, na qual peço vênia para cumprimentar os demais presentes, servidores e advogados presentes. Bom dia. Excelência, no presente caso, em primeiro grau, o recorrido foi absolvido pelo entendimento de que o simples transporte dos eleitores sem o propósito de obter o voto deles não pode ser considerado crime. E o Ministério Público, inconformado com a decisão, interpôs o presente recurso, e a tese central do recurso do Ministério Público é as provas prestadas na fase inquisitorial, provas que não foram corroboradas em juízo. E a gente tem que levar em consideração o artigo 155 do Código de Processo Penal, que o juiz formará sua convicção, não podendo fundamentar sua decisão em provas, em elementos colhidos na investigação. Pelos mesmos fatos, na representação, eu peço vênia aqui para ler a ementa do julgado do TSE, que fala sobre o agravo regimental, recurso especial eleitoral, eleições de 2012, vereador, representação, captação ilícita de sufrágio, artigo 41A da Lei 9.504 de 97, não comprovação e desprovimento. Consoante a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, depoimentos prestados na fase inquisitorial não constituem prova suficiente para ensejar a condenação pela prática de captação ilícita de sufrágio, eis que produzidos de forma unilateral e sem observância do contraditório e da ampla defesa. No parecer do douto procurador, também ficou evidenciado que, embora tenha ocorrido o transporte dos eleitores, não foi constatado o especial fim de agir dos acusados, que era trocar o transporte pelo voto. E as duas testemunhas, os dois caroneiros, que pegaram a carona com os acusados, eram um casal, e está bem claro nos autos que a mulher nem votava em Figueirópolis do Oeste. Ela era eleitora de Pontes e Lacerda. E também foi deixado claro que a testemunha, ela, em juízo, ela falou que iria para Figueirópolis de moto, mas como o tempo estava nublado, encontrou com um amigo, o acusado, Kleber Wagner, que ofereceu a carona. E em nenhum momento do translado foi conversado sobre eleições, sobre voto, sobre nada. E é por essas considerações que a gente pede o desprovimento do presente recurso e que seja mantida a decisão de primeiro grau. Só isso, excelência. Muito obrigado. Devolvo a palavra ao eminente relator, já que foi ratificado o parecer. Obrigado, senhor presidente. Senhora presidente, o recurso eleitoral criminal foi interposto às folhas 358/370 para impugnar a sentença criminal absolutória 3863,
folhas 346/350, ressaltando que ficou comprovado que o recorrido Kleber Wagner da Silva, a mando do então candidato a vereador e também recorrido Paulo Eduardo Pereira dos Santos, transportou 2 eleitores na cidade de Pontes Lacerda até Figueirópolis do Oeste, para que esses exercessem o direito de voto, tudo na intenção de se beneficiar no pleito eleitoral. Isso é o recurso, teor do recurso. Crime descrito no artigo 11, inciso 3 da Lei 6.091 de 74, que é o crime de fornecimento de transporte de eleitor no dia do pleito. O recurso instrumentalizado pelo Ministério Público fundamentou-se no depoimento em juízo do delegado de polícia Gustavo Colonese Belão, investigador de polícia Gustavo Rodrigues da Neve, outras testemunhas, provas do inquérito, inclusive interrogatório dos acusados. Segundo a sentença proferida, embora tenha havido transporte de eleitores, não ficou comprovado o especial fim de agir exigido pelo delito em questão, qual seja, aliciamento de eleitores ou qualquer outra vantagem eleitoral. Trecho de folhas 348 verso. O delito de transporte de eleitores, em desacordo com a legislação eleitoral, está assim tipificado. Peço vênia para não citar o artigo 11, mas a pena, só ressaltando a pena, que é bastante exacerbada, de 4 a 6 anos de reclusão e o pagamento de 200 a 300 dias multa. E esse inciso 3 do artigo 11 da Lei 6.091 remete aos artigos 5º, 8º e 10º dessa mesma norma, que refere-se ao transporte de eleitores, que também deixo de citar, obviamente por ser de conhecimento de vossas excelências. Em juízo, Gustavo Colonese Belão, folhas 201, delegado de polícia, prestou depoimento declarando, em apertada síntese, que foi designado para trabalhar em Figueirópolis do Oeste no dia das eleições e por volta das 16 horas recebeu informação de Edson de Tal de transporte ilegal de eleitores. Ao apurar a questão, viu o Correio Kleber Wagner da Silva, o delegado viu, conduzindo um veículo Fiat Uno, oportunidade em que confessou, isso nas declarações de Gustavo Colonese, o transporte ilegal de um casal de eleitores. Mas, eu ressalto e grifo, a testemunha não viu o suposto transporte ilegal, não presenciou os eleitores e sequer foram identificados. O delegado no dia do pleito, no dia do crime, sequer foi lá identificar os supostos eleitores. Gustavo Rodrigues das Neves, ouvido em juízo às folhas 245, ratificou o depoimento do delegado, porém disse que Kleber Wagner da Silva, quando foi preso, estava sozinho e teria confessado o crime. Não se recordou de detalhes, mas na delegacia diz que compareceu o vereador Paulo Eduardo Pereira da Silva. Igualmente, não viu o suposto transporte ilegal de eleitores, não presenciou os eleitores e sequer foram identificados. Também o agente da Polícia Civil não se prestou a identificar esses eleitores que estavam na cidade. O município de Figueirópolis eu conheço pessoalmente, é uma cidade muito pequena, acho tamanho de Acorizal quase, um pouco maior que Acorizal. A testemunha Edson Rodrigues dos Santos, inquirido às folhas 252 em juízo, em depoimento semelhante ao prestado em inquérito, afirmou que era fiscal e delegado de partido, e foi quem teria visto o suposto transporte ilegal de eleitores e ajudado a denunciar as autoridades, mas, sublinho, não viu quem estava dirigindo o veículo e nem conseguiu identificar os supostos eleitores. O único fato concreto presenciado pela testemunha foi que tinha mais de 2 pessoas no veículo. Sequer conhece o corréu flagranteado Kleber Wagner da Silva, que dirigiu o veículo. Testemunha vaga, eu ouvi a mídia, não se lembrando dos fatos com clareza. Ouvi também a mídia audiovisual da testemunha Adelaide Mônica da Silva, que disse morar em Pontes Lacerda e no dia das eleições foi para Figueirópolis do Oeste visitar familiares e seguiu com seu marido, ambos de carona com um amigo do seu cônjuge, provavelmente Kleber Wagner da Silva. Seu marido foi votar, porém a testemunha não vota em Figueirópolis e já havia votado naquele dia antes da viagem de carona. Só explicando, essa Adelaide seria uma das supostas eleitoras transportadas que quem trouxe aos autos
foi a própria defesa. A própria defesa foi quem localizou os eleitores e trouxe aos autos os mesmos para prestar depoimento em juízo, que seria uma delas seria a Adelaide. Bruno Oliveira dos Santos, inquirido em juízo às folhas 266, relatou que mora em Pontes Lacerda e vota em Figueirópolis. Ele e sua esposa pegaram uma carona com Kleber Wagner da Silva para Figueirópolis do Oeste na manhã das eleições, porque não tinha carro. Por volta, seu padrasto os trouxeram de volta. Disse que o veículo dirigido por Kleber não estava adesivado e em nenhum momento Kleber Wagner pediu-lhe voto e que sua esposa sequer vota em Figueirópolis. Não havia santinhos no veículo de Kleber. Repetindo, quem localizou os eleitores foram os próprios acusados e trouxeram para depor em juízo. O Corréu Paulo Eduardo Pereira dos Santos, que era o candidato, disse em interrogatório às folhas 255 que era vereador e havia emprestado seu carro Uno Prata para Kleber Wagner da Silva visitar um parente em outra cidade, sendo que possivelmente deu carona para pessoas sem a anuência do depoente. Kleber seria seu parente e negou a prática de qualquer crime de transporte ilegal de eleitores. Inclusive disse que foi quebrado seu sigilo telefônico em ação de investigação judicial e ficou comprovado que não manteve contato com Kleber ou outra pessoa envolvida nos fatos no dia da eleição e véspera. Tanto é verdade que foi absolvido em ação por captação ilícita de sufrágio. Da mesma forma, o Corréu Kleber Wagner da Silva, ouvido às folhas 273, disse, ao contrário do delegado, que disse que ele teria confessado, ele disse que não transportou eleitores no dia da eleição, apenas deu carona a um amigo e respectiva esposa, ambos de Pontes Lacerda. O único fato que a testemunha confessou é que trouxe Bruno e sua esposa de Pontes Lacerda para Figueirópolis, do Oeste, a título de carona, por ser amigo seu, mas não cometeu crime algum. Das provas judicializadas, comprova-se unicamente que o acusado Kleber Wagner da Silva deu carona a um casal, Bruno e Adelaide, no dia das eleições 2012, porque era amigo de Bruno de Oliveira dos Santos. Sublinho, não existe nenhum elemento probatório a comprovar o crime de transporte de eleitor no dia do pleito, até porque Adelaide, um dos eleitores, como disse o próprio doutor advogado aqui presente, aspas, supostamente transportados, fecha aspas, sequer era eleitora do município de Figueirópolis do Oeste, Mato Grosso. Igualmente, não existem elementos probatórios a sustentar eventual fim específico de aliciamento de eleitores, captação de votos, finalidade de impedir ou embaraçar o exercício de sufrágio ou, enfim, ao ferimento de qualquer proveito ou vantagem eleitoral em razão da carona dos dois eleitores. Para a condenação faz-se necessária a certeza quanto à configuração dos elementos tipo do artigo 11, obtida mediante prova colhida, observando os princípios constitucionais do contraditório devido ao processo legal em sede judicial. No presente caso concreto, embora demonstrado o transporte de um casal de Pontes Lacerda para Figueirópolis, a teor do que se depreende das testemunhas, o conjunto probatório não oferece elementos e provas hábeis a demonstrar de forma segura que os acusados, ora recorridos, praticaram ou concorreram consciente e voluntariamente para a consumação do delito narrado na denúncia, não bastando para a condenação o simples fato de um dos acusados ter dado carona a um casal de uma cidade para outra no dia do pleito, sem mais elementos a caracterizar o tipo. Importante mencionar parecer pela absolvição elaborado pelo justo excelentíssimo Dr. Douglas Guilherme Fernandes, folhas 428/431, procurador regional eleitoral, a corroborar o presente voto. Verbes. Como hoje a pauta está extensa, eu peço vênia para estar aí à disposição parecer do Dr. Douglas. Eu deixo à disposição de Vossas Excelências para procedimento de leitura. Releva salientar que o Corréu Paulo Eduardo Pereira dos Santos, vereador pelo município de Figueirópolis do Oeste, foi processado e absolvido em ação por captação ilícita de sufrágio, transporte gratuito de eleitores, referente a este caso, senhores, previsto no artigo 41A da Lei 9.504/97, referente aos mesmos fatos, conforme autos, início 875, final 41, juízo da 41ª Zona Eleitoral. Estou sendo enfático e minucioso
na análise probatória do presente caso concreto, porque o egrégio Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, sob a relatoria do excelentíssimo Lídio Modesta Silva, em razão dos presentes fatos, ele reformou a sentença de improcedência acima citada com a decretação da cassação do diploma. Não é isso, doutor? Cassação do diploma, aplicação de multa e inelegibilidade por 8 anos do acusado recorrido Paulo Eduardo Pereira dos Santos, candidato então eleito pelo município de Figueirópolis do Oeste, conforme acordo número 24.258. Eu analisei a ação de judicial eleitoral e vi que as provas eram circunstanciais e indiciárias, apresentadas pela coligação adversária em disputa eleitoral. Tanto é que o Colendo Superior Tribunal Superior Eleitoral, TSE, sob a relatoria do ministro João Otávio Noronha, corrigiu o acordo do TRE e devolveu o mandato ao acusado recorrido, Paulo Eduardo Pereira dos Santos, conforme decisão proferida no recurso especial eleitoral número 87512, que está agravo regimental referente ao presente caso concreto. Decisão do ministro, referente ao presente caso concreto. Negrito, consoante jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, depoimentos prestados em fase inquisitorial não constitui prova suficiente a ensejar condenação pela prática de captação ilícita de sufrágio. Artigo 41A da Lei 9.504/97. Eis que produzir de forma unilateral e sem observância do contraditório e ampla defesa. Agravo regimental e recurso eleitoral, ministro João Otávio Noronha. A situação aqui tem certa gravidade, o fato apenado com pena mínima elevada de 4 anos de reclusão, possibilidade de cassação do mandato, multa e inelegibilidade por 8 anos. Portanto, a necessidade de provas satisfatórias é basilar, não havendo espaço para suposições ou provas circunstanciais sob pena de malferimento da ordem constitucional de tratados internacionais. Apenas para registrar, tenho que o sentimento e o compromisso da ordem constitucional é um estado espiritual que deve permear as ações de juízes. Eis que a função primeira do Poder Judiciário é o resguardo das garantias conquistadas ao longo da existência da civilização. Ante o exposto, em consonância com o parecer do douto Procurador-Geral Eleitoral, nego o provimento a recurso, mantendo inalterada a sentença absolutória de folhas 346/350. É como voto, senhora presidente. Como voto, desembargador Luiz. Fiz a revisão, cheguei ao mesmo resultado. Nego provimento ao recurso, sintonia com o parecer. Doutor Flávio. Acompanho o voto tanto do relator quanto do eminente revisor. Doutor Ricardo. Senhor presidente, eu cumprimento o advogado da tribuna pela sustentação oral e também cheguei à mesma conclusão, acompanho o eminente relator e o eminente revisor. Doutor Paulo César. Senhor presidente, com o relator. Doutor Rodrigo Curvo. De acordo com o relator. Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Processo 119.33. Julgamento foi adiado na sessão plenária a pedido da sessão plenária do dia 16/9. Foi transferido para esta sessão plenária a pedido do relator. É um embargo de declaração. Candidato vereador Mirassol do Oeste, 18ª Zona. Embargante Francisco Antônio dos Santos. Embargado Ministério Público. Doutor Ricardo é o relator. Obrigado, senhora presidente. Cuida-se de embargo de declaração oposto por Francisco Antônio de Matos contra o acordo 25596, que em sessão plenária de 6/9/2016, à unanimidade, negaram provimento ao recurso interposto, mantendo a sentença que indeferiu seu registro de candidatura nas eleições de 2016 por ausência de quitação eleitoral. O referido acórdão ficou assim emendado e eu transcrevo o acórdão, está disponível a vossas excelências. Prossigo. Sustento o embargante que o acórdão recorrido seria omisso por não aventar questão sobre a qual devia pronunciar o juiz de ofício, qual seja a inconstitucionalidade da inelegibilidade por ausência de prestação de contas previsto na Lei 9.504/97 e na resolução respectiva do Tribunal Superior Eleitoral. Trouxe sua peça recursal ao artigo jurídico publicado no sítio Conjur, no qual embasa a tese levantada. Diante da solicitação de prorrogação do julgamento em razão da necessidade de juntar de novos documentos, retirei os autos de pauta,
trazendo-o novamente a julgamento nesta data. É o relatório, senhora presidente. Não aparecer, a excelência pode prosseguir. Senhora presidente, antes de passar para a leitura do voto, eu só queria esclarecer que a juntada de novos documentos eu vou tratar no voto, mas esclareço ao eminente membro do Ministério Público que, apesar do pedido de efeito infringente, eu não abri vistas ao MP e adianto que já é porque estou negando provimento aos embargos, e aqui trago as razões do voto. A Lei 13.105 de 2015 deu nova redação ao artigo 275 do Código Eleitoral, dispondo agora que os embargos de declaração têm cabimento nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil. Nesse contexto, dispõe o novo Código serem admissíveis embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão, e também para corrigir erro material existente, artigo 1022 do Código de Processo Civil. Alega o embargante haver omissão em razão da ausência de pronunciamento desta Corte Eleitoral em relação a, abre aspas, a inconstitucionalidade da inelegibilidade por ausência de prestação de contas previstas na Lei 9.504/97 e na resolução respectiva do Colendo Tribunal Superior Eleitoral, fecho aspas. Consoante se depreende da simples leitura das razões do recurso, a omissão alegada diz respeito, na verdade, a uma tese jurídica nova suscitada somente quando da interposição dos presentes embargos de declaração. Ocorre que, tem ressaltado o Colendo Tribunal Superior Eleitoral que, abro aspas, a omissão apta a ser suprida pelos declaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, não aquela deduzida com o fim de provocar o rejulgamento da demanda ou modificar o entendimento manifestado pelo julgador. Fecho aspas. E o precedente é do ministro Marcelo Ribeiro. No mesmo sentido, destaco as decisões do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, mantendo o entendimento já consolidado, agora à luz do novo Código de Processo Civil, e peço vênia para deixar de lê-los, mas está à disposição de Vossa Excelência, precedente do ministro Celso de Mello, o segundo do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, terceiro ministro João Otávio Noronha. Como se percebe, não há que se falar em obscuridade na decisão recorrida, que exaustivamente analisou as matérias ventiladas no recurso, tendo o embargante suscitado tese jurídica nova somente quando da interposição dos presentes embargos, no intuito de fazer valer entendimento doutrinário, não apoiado pela jurisprudência dominante, o que evidencia de pronto a desnecessidade de quaisquer reparos. Em relação aos novos documentos apresentados agora na petição de folhas 86 a 89, vê-se que trata de cópia parcial dos autos do processo de prestação de contas, número 1024-77 de 2012, que foram julgados, abro aspas, como não prestadas, fecho aspas, por decisão fundamentada de 15 de 1 de 2013, as quais não foram objeto de recurso, tendo transitado em julgado há mais de 3 anos. Com efeito, a recente súmula 51 do TSE veda a discussão de eventual nulidade da sentença que julgou as contas como não prestadas. E leio a súmula 51. O processo de registro de candidatura não é o meio adequado para se afastarem os eventuais vícios apurados no processo de prestação de contas de campanha ou partidária. Ademais, a norma é clara ao ordenar que a falta de quitação eleitoral deve perdurar enquanto durar o mandato para o qual o candidato concorreu. Artigo 53, inciso 1 da Resolução 23.376 de 2012, restando esse entendimento em consonância com a jurisprudência recente do Tribunal Superior Eleitoral, e eu cito aqui precedentes da ministra Maria Tereza de Assis Moura. Ante o exposto, senhora presidente, eu estou rejeitando os presentes embargos opostos por Francisco. Estou conhecendo, mas estou rejeitando os presentes embargos opostos por Francisco Antônio de Matos. É como voto, senhora presidente. O nobre relator está, portanto, rejeitando os embargos. Eu consulto se todos estão de acordo, se há algum pedido de esclarecimento. De acordo. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento aos embargos nos termos do voto do doutor relator. Processo 28029, recurso eleitoral, eleições, candidato, registro de candidatura,
Cargo a vereador, 55ª Zona Eleitoral. Recorrente, José Alex Gonçalves de Freitas. Recorrido, Ministério Público Eleitoral. Parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Ratificado, senhor. Já ratificado, doutor Flávio com a palavra. Obrigado, senhora presidente. Trata-se de recurso interposto por José Alex Gonçalves de Freitas contra a sentença que indeferiu seu registro de candidatura ao cargo de vereador pelo município de Cuiabá, nas eleições de 2016, por não possuir domicílio eleitoral na circunscrição do pleito, pelo prazo de pelo menos 1 ano antes do pleito. Em razões recursais, a recorrente afirma que há mais de 20 anos, abre aspas, possui domicílio eleitoral nesta urbe. Entretanto, o mesmo deixou de votar em eleições passadas e teve seu título cancelado, sendo necessária a emissão de um novo título. Requer ao final o provimento do recurso para fim de se deferir seu registro de candidatura nas eleições municipais de 2016. O recorrido apresentou suas razões, pugnando pelo desprovimento do recurso, e a Procuradoria Regional Eleitoral, em manifestação, opina pelo desprovimento do recurso ao relatório, senhora presidente, já mantido. Eu vou pedir licença, senhora presidente, ao pleno, para resumir, porque isso é um caso que teve aqui recentemente, um caso análogo em votação. O candidato alega ter 20 anos de domicílio, mas não junta nada. E, ao contrário, o seu cadastro eleitoral consta como data de seu domicílio eleitoral apenas 4/5/2016. Então, em consonância com o que essa corte já vem se manifestando, eu estou em harmonia com o parecer ministerial, negando o provimento ao recurso, mantendo intacta a sentença que indeferiu o registro de candidatura de José Alex Gonçalves de Freitas ao cargo de vereador do município de Cuiabá, eleições de 2016, por violar o artigo 9º do inciso 5º do parágrafo 1º do artigo 11, ambos da Lei das Eleições. É como voto, senhora presidente. Consulto os demais membros, se todos concordam com o eminente relator. Todos de acordo, o tribunal por unanimidade negou o provimento ao recurso. Nós temos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Processo 153/85, recurso eleitoral, candidatura, registro de candidatura, cargo vereador Paranatinga, 57ª Zona Eleitoral. Recorrente, Ministério Público Eleitoral. Recorrido, Coligação Paranatinga, Renovação e Progresso. Recorrido, Celina Rodrigues Pereira dos Santos. Parecer pelo provimento do recurso para que a sentença de primeiro grau seja cassada. Já ratificado. Ratificado, doutor Flávio. Obrigado, senhora presidente. Trata-se de recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a sentença que deferiu o registro de candidatura ao cargo de vereadora pelo município de Paranatinga nas eleições de 2016 de Celina Rodrigues Pereira dos Santos. Em razões recursais, a recorrência afirma que teve o seu registro deferido, que Celina Rodrigues teve seu registro deferido, mesmo sem comprovar a condição de elegibilidade consistente na alfabetização. Afirma que mera análise do documento, declaração de próprio punho, deixa dúvidas acerca de ser a candidata alfabetizada, porque não foi colhida na presença do chefe de cartório eleitoral. Aduz ainda, vou pedir licença, mas no relatório, junto aqui ao conceito estabelecido na Conferência da Unesco, que o Ministério Público vem recorrentemente colocando em seus pareceres. Requer, ao final, o provimento do recurso para o fim de se indeferir o registro da candidatura das eleições municipais de 2016 de Celina Rodrigues Pereira dos Santos. Intimada para contrarrazoar, a recorrida deixou o prazo transcorrer em autos. A Procuradoria Regional Eleitoral, em manifestação de folhas, opina pelo provimento do recurso. É o relatório, senhora presidente. Já foi mantido. Eu vou pedir vênia também aos ilustres pares. Esse é um caso que a gente também já vem recorrente nessa corte. E no caso em questão, em que pese realmente o que a candidata fez de próprio punho não ter sido na frente da autoridade, mas os documentos juntados no processo refere-se a documentos que obrigatoriamente foram assinados na frente de um funcionário público com fé pública. Inclusive, essa assinatura é extremamente legível e é compatível com todas as assinaturas do processo. E, inclusive, o que me chamou a atenção é que o que foi juntado no processo trata-se de um texto extremamente legível, inclusive com uma letra razoavelmente boa. E a assinatura constante deste documento também é extremamente semelhante aos documentos acostados
nos autos. Portanto, em sintonia, inclusive, com o que eu já venho me manifestando nessa corte, eu, em dissonância com o parecer ministerial, estou negando o provimento ao recurso, mantendo na íntegra a sentença de primeiro grau que deferiu o registro de candidatura da senhora Celina Rodrigues Pereira dos Santos. É como voto, senhora presidente? Negando o provimento, né? Eu estou negando o provimento e em dissonância com o parecer ministerial. Como voto, doutor Ricardo. Com o relator, senhora presidente. Doutor Paulo César. Com o relator, senhora presidente. Doutor Rodrigo Curvo. Com o relator. Doutor Marcos Faleiro. Senhora presidente, acompanha o relator. Desembargador Luiz. Relator. O Tribunal, por unanimidade, tem com provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator, em dissonância do parecer ministerial. Processo 9145, recurso eleitoral, candidatos, registro de candidatura, cargo vereador, Paranatinga, 57ª Zona Eleitoral, recorrente Ministério Público, recorrido coligação, um novo tempo administrar para desenvolver 2. Parecer pelo provimento do recurso para que a sentença de primeiro grau seja cassada. Mantido. Mantido, doutor Marcos Faleiros. Senhora presidente, eu peço a Vossa Excelência se existe a possibilidade que esses 3 processos últimos, derradeiros, o 9145, o 15203 e o 23956, são situações praticamente idênticas. Vossa Excelência vai julgar em conjunto? Em conjunto, os 3. Então já vou anunciar. Também em julgamento simultâneo, 15203, recorrente do Ministério Público, coligação Paranatinga, Renovação e Progresso, e o 23956, Ministério Público e Suelen Souza Moreira. Em julgamento, os 3. Pedindo novamente autorização de Vossa Excelência, senhora presidente, se eu posso fazer um simples resumo, que é uma questão já apreciada nesse tribunal. A questão desses 3 processos de registro é aquela velha, a questão já apreciada aqui, com relação à declaração de próprio punho, com relação à comprovação da alfabetização da escolaridade, com alguns documentos pessoais, vários documentos pessoais juntados aos autos. Os 3 processos estão na mesma situação, declaração de próprio punho com outros documentos pessoais anexados aos autos. Aqui temos o leading case, no caso, que foi do Dr. Flávio Bertin, no acórdão 27246, no acórdão 25624, proferido dia 14/9, nessa sessão, com todos nós presentes. Na época, o Dr. Flávio Bertin, um resumo da ementa, registro de candidatura, cargo vereador, alfabetização, declaração de próprio punho que não foi firmada na presença de servidor de justiça eleitoral, documento aceito pelo juízo, questionamento do documento, questionamento da alfabetização, conceito, indicação de que o candidato seja semi-analfabeto ou alfabeto funcional, possibilidade de recurso desprovido. Aí ele faz toda a explanação aqui, que a resolução TSE possui certa discricionalidade, na medida que admite supressão do comprovante de escolaridade por declaração de próprio punho, a jurisprudência do Tribunal Pacífica, no sentido de que as restrições que geram são de legalidade estrita, etc. Na sequência, logo no dia seguinte, tivemos aqui um voto do relator, excelentíssimo Dr. Ricardo Gomes de Almeida, no dia 15/9, o acórdão 25633, que também entendeu da mesma forma. Registro de candidatura, deferimento, declaração de próprio punho, prova suficiente da condição de alfabetização, dispensa do teste pelo magistrado faculdade. Observa a legislação em vigor da doutrina dominante que o teste de alfabetização é um meio subsidiário que a lei traz quando há dúvida razoável quanto ao cumprimento dos requisitos legais que efetivamente não ocorreu no presente caso. E temos já um terceiro leading case no mesmo dia, que foi proferido pelo desembargador Luiz Ferreira da Silva, no acórdão número 25632, de 15/9/2016, em que também, que foi todos unânimes, o desembargador entendeu
que a declaração de próprio punho, que não foi firmada na presença do juiz eleitoral, documento hábil pelo juízo, aplicação do princípio do livre convencimento motivado. E explica ao desembargador que a resolução do TSE número 23455/2015 atribui certa discricionalidade ao magistrado, na medida que admite a supressão do comprovante de escolaridade por declaração de próprio punho do candidato, podendo, pois, a referida judiciária aplicar o princípio do livre convencimento motivado na análise das provas. Senhores, eu acompanho esse entendimento, é o melhor entendimento, é o entendimento mais razoável, inclusive o Dr. Flávio acabou de ser relator de um processo. Então, no caso, eu nego provimento aos 3 recursos em dissonância com o parecer ministerial, mantendo as sentenças aqui, ora questionadas, utilizando esses leading cases já recentemente apreciados por essa corte. Era só, senhora presidente. Muito obrigado. Como vota o desembargador Luiz Ferreira? De acordo, senhor presidente. Doutor Flávio? Com relator, excelência. Doutor Ricardo? Com o eminente relator, senhor. Doutor Paulo César? Com relator, senhor presidente. Doutor Rodrigo Curvo? Anuncio, portanto, o resultado para os 3 processos anunciados. O julgamento simultâneo. O tribunal, por unanimidade, negou provimento aos recursos nos termos do voto do doutor relator e em dissonância do parecer ministerial. Vamos só aguardar a confecção dos acordos para leitura pelo diretor dos mesmos. Passo a palavra ao diretor para a leitura dos acordos. Acórdãos publicados nesta sessão de julgamento com fulcro no artigo 60, parágrafo 3º, da Resolução TSE número 23.455 de 2015. Acórdão 25.638, referente ao processo 119.33. Acórdão 25.639, referente ao processo 280.29. Acórdão 25.640, referente ao processo 153.85. Acórdão 25.641, referente ao processo 152.03. Acórdão 25.642, referente ao processo 239.56. E, por fim, o acórdão 25.643, referente ao processo 91.45. Deixo a palavra livre, caso alguém queira. Nada havendo a ser dito. Agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão.